volta para a segunda parte do programa de hoje e para lhe mostrar que em pleno século XXI ainda há quem viva sem água em casa e em Lisboa. Ora veja. Albina Abreu Neves já perdeu a conta aos jarros de água que carregou nos últimos 50 anos, desde que se mudou para o bairro da Serafina. Com 82 anos, desce diariamente com o seu marido, Francisco Neves, a rua, no bairro da Serafina, em Lisboa, para ir buscar água. A distância da casa de Albina ao chafariz não é longa, no entanto, o peso da água, aliado ao peso da idade deste casal, faz com que seja um percurso feito com algum sacrifício. Tenho artéria esclerosa, tenho osteoporose e já tive uma dor ciática nesta perna e esta também foi operada que eu caí debaixo dos árvores. E também já caí com uma bilha. Também já caí com uma bilha de água. Porque vinha no meio da rua. Caí e fiquei prejudicada a mulher toda. Há hábitos básicos para cada um de nós, são para Albina e Francisco feitos a custo. O banho é tomado num alguidar. E a água dos jarros acaba depressa na lavagem do chão, da roupa, da louça e na preparação das refeições. Pedi ao menos uma juntazinha para pôr a água. Porquê? Porque agora a gente já estamos velhos para ir buscar lá. A gente vai, se não pode trazer a bilha cheia, está lá meia. Mas já é uma coisa diferente, não é? De que ter uma torneirinha com água. E assim é a vida deste casal. Sem água, em pleno século XXI, lá vão os dois a caminho do chafariz, ironicamente encostado ao aqueduto das Águas Livres, que já no século XVIII abastecia milhares de lisboetas. Maria da Conceição é também nossa convidada hoje, seja bem-vinda. O mesmo lhe acontece a si? Sim, sim. Vai todos os dias buscar água ao chafariz? Todos os dias. Todos os dias tive que marcar presença naquele chafariz. Naquele mesmo chafariz? Naquele mesmo chafariz. Portanto, fornece dois bairros pelo menos, não? Sim, sim. Porque não mora no bairro daquela senhora que vimos aqui nesta reportagem. Eu moro na parte de baixo. É. Na parte de baixo. E há quantos anos é que lá vive? Eu vivo lá pelo menos há 34 anos, 35. Portanto, uma casa onde nunca existiu água. Uma casa onde nunca existiu água, bem com mínimas condições. E foi lá que criou quantos filhos? 7. 7 filhos. Quantas divisões tem a casa? Tem uma salinha pequena que não cabe nada. Tem um quarto pequeno que dormem os meus filhos. E a cozinha que é muito pequeniníssima. Portanto, nessas divisões viveu a senhora mais 7 filhos. Sim, vivia mais 7 filhos. Agora os meus filhos começaram a se casar e tal. E só tenho 2 agora. E como é que foi toda essa vida, não tendo casa de banho, não tendo água, é todos os dias, diariamente, a acartar? Onde é que tomam um banho, por exemplo? Eu acho que eu me habituei àquilo mesmo, não sei. Só agora é que eu despertei para o mundo ou para a vida, porque eu comecei-me a habituar àquilo. Os meus filhos a dormirem, uns poucos filhos, uns para os pés, outros para a cabeça, na mesma cama, que não tinham outras condições, outra alternativa. E depois também não tinham ordenado. Não tinha ordenado suficiente para arranjar uma casa diferente, não é? Com o correr dos anos foi-se habituando àquela dura realidade, sim, não é? com o correr dos anos eu fui-me habituando Por àquilo. exemplo, onde é que tomavam banho ou onde é que tomam banho? Onde a gente tomava banho... Não tem casa de banho? Não, nem casa de banho, nem nada. Aquilo é onde a gente faz as necessidades, é num penico. E depois o que é que fazem às necessidades? O que é que fazem essas coisas? Deitam fora onde? Deita-se fora numa pia de despejo que parece um cântaro que havia antigamente, aquelas bilhas que a gente tem, uma pia de despejo, Sim. que é como se fosse uma bilha de antigamente, aquelas de loiça, Sim. que havia antigamente, tem lá um buraco desses. É como se... E tomar banho, por exemplo? Tomar banho, a gente... Portanto, eu trabalho no hospital e só no meu hospital. Agora os meus filhos têm que ir sempre ao balneário. Ao balneário público? Sim. De Campo Lido? De Campo Lido. Sim, há aquele ao pé da esquadra, 37. E só há pouco tempo é que percebeu realmente que devia ter água em casa, que podia ter água em casa e que se habituou a uma vida que não faz sentido em pleno século XXI? Sabe porquê é que eu comecei a ver as coisas? É porque os meus filhos iam à minha casa agora, os mais velhos, com licença, desculpa, iam à minha casa e eu fazia o jantar ou o almoço ou qualquer coisa e os meus filhos comiam em cima de uma cama, sentados em cima de uma cama. Porque não tinha mesa de cozinha nem nada para pôr na cozinha.
Não tinha mesa porque não cabia lá nada. E essa comida tinha que ser feita com a água que vai buscar ao chafariz. Sim. E eu comecei a, portanto, os meus filhos começaram a, portanto, não exigiam nada. Não me pediam, nem me exigiam, só que eu é que comecei a ver. Que aquilo não eram condições Não eram para os condições receber. para os meus filhos terem, Mas a Maria da estarem Conceição ali. deve muitas vezes ter perguntado, mas porquê que eu não tenho água? Porque assim, está... Tantas. A sua casa é arrendada, Sim. não é? Paga a renda de casa. Podemos saber quanto é que paga? 112 e Pronto. qualquer coisa. E quando se questionava porquê que eu não tenho água canalizada, não procurava, sei lá, não procurou a junta para colocar a questão, não procurou a junta de freguesia, aliás está aqui representada pelo seu presidente Jorge Teixeira dos Santos, seja bem-vindo. Perguntei bastantes vezes. Sim. Bastantes vezes. As pessoas que, tanto não era este senhor que lá estava, mas outras Porque estas pessoas... casas é claro que não têm água, são casas muito antigas, em bairros O carenciados. senhor e o não têm água, não é? primeiro, que resposta é que dava? Então, o senhor eu dizia que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso, pressa de água, não tinha nada a ver com isso. Que fizesse a mesma coisa que os outros faziam e não sei o quê. Punham a água. Mas, por exemplo, a casa tem canalização? Não, a casa não tem canalização. Nem sequer tem canalização. Nunca teve. Portanto, tem que se começar do zero. Sim. Jorge Teixeira dos Santos, muito bom dia. Esta realidade, a realidade da Maria da Conceição, é a mesma daquela realidade da Dona Albina e certamente mais habitantes haverá naqueles bairros sem 60 e água tal, canalizada, não é? 200 poucos sem água. Agora é assim, o que é que estas pessoas deviam fazer para terem água? Porque eu penso que há também aqui uma certa inércia, como dizia a Maria da Conceição, habituei-me a este tipo de vida, não é? Obviamente o ser humano tem uma capacidade de adaptação tremenda, ok? Esse é o problema. Há uma quantidade de famílias muito grande no bairro de Serafina e no bairro de Liberdade em que não tem água canalizada. Em plena Lisboa. Em pleno Lisboa, século XXI, capital europeia da cultura, etc, etc. É perfeitamente ridículo, mas é verdade. É patético. É patético. E o problema é que, para pôr água, isto é a pescaria do rabo da boca. Tem de haver uma licença de aplicabilidade para a casa. Estas casas não têm. Não têm, Foi claro. construção ilegal nos anos Pois, 1919. começamos por aí, não é? Ok? A Câmara Municipal de Lisboa não pode fazer nada. O que a Câmara devia fazer era intimar estes senhorios para pôr aquilo com condições mínimas. Depois, a EPAL quer lá pôr água, põe água. Primeiro tem que se pagar 1.250 euros para um projeto. Agora, Cada estas- pessoa tem que pagar 1.200. Exatamente. Cada vez que eles, nem que seja 10 centímetros, tirar a água de onde ela passa na rua para pôr em sua casa, o projeto custa 1.250 euros. Estas Qualquer senhoras- pessoa tem de pagar isso, Qualquer pessoa tem de pagar independentemente da isso. sua condição monetária. Independentemente de quem é e quanto é que ganha. Estamos a falar de uma maioria de habitantes... Não tem a mínima capacidade, exato. quer dizer, é Não tem ridículo. hipótese. Falámos Não da tem Dona hipótese. Albina, por exemplo, que tem Não uma tem a mínima reforma... hipótese. Não tem hipótese. Por muitas voltas que Nós demos. o que já temos feito, desde que eu fui para a Junta de Freguesia, foi criar algumas chafarizes, vá lá, nos pátios, para que a pessoa não tenha que andar 300 metros para ir buscar água, só andar 5 ou 10 metros. Mas mesmo assim é um bocado difícil, porque a EPAL não quer pôr lá chafarizes, porque obviamente não há pagamento por essa água, ninguém paga. E depois temos algumas pessoas que têm água em casa e que nós acordamos com ela, passar da casa dela para mais uma ou duas, e depois fazemos ali uma ligação, acabamos de pagar a junta à água para não haver confusões entre uma pessoa que gastou mais e gastou menos. Mas isto é, Também não é a solução. obviamente não é a solução. A Mas solução pronto, é um remedeio. a solução Como diz é o povo. pegar naquelas estruturas que realmente aquilo não são casas. Não, para não. Não são casas. Aliás, estamos basta ouvir aqui a descrição da casa. Estamos a não é? falar num quarto com 4 metros quadrados. Claro. A cama não cabe lá. E elas sabem que. Agora o que imaginem é. 7 pessoas. a Imagina viver ali. 7 pessoas, e 5 Sete não, noutras, mais, e sete, 3 oito, noutras, e 4 noutras. Aqui não há condições nenhumas. O que é necessário fazer é haver uma Câmara Municipal de Lisboa forte, que chegue aos senhorios e diga, meus amigos, tem muita pena, aqui isto não pode ser arrendado. Porque isto não é uma casa. Ok, isto é... Aliás, uma renda, perante aquilo que ouvimos aqui, uma renda de 100 e tal euros já é um crime, é uma exorbitância. Completamente, não é? completamente. E há piores. Por acaso, esta senhora não está assim tão mal. Há lá, Já lá vive também há 34 Sim. anos. Mas há quem pague mais. há quem pague por um quarto só, sem casa de banho e sem água canalizada e sem 300 e tal cozinha, euros. 300 e tal euros. Quarto esse não tem mais de 5, 6 metros quadrados. É um crime. Ou seja, há lá senhorios que estão a governar-se perfeitamente Com certeza. bem, a alugarem buracos. E que não são casas, que são buracos. Não há a mínima hipótese de uma pessoa viver lá. Deixe-me só lembrar, se só agora ligou o seu televisor, que estamos a falar